Live, agora. Por que não começou? Meus queridos irmãos de Ideal Espírita, que Deus nos abençoe e que a paz de Jesus felicite nossos corações. Boa noite, irmãos e irmãs que estão nos acompanhando através do Facebook do nosso Seara de Deus. Muita alegria que nós abraçamos a todos. Infelizmente, a pandemia não está permitindo que nós nos encontremos, nos abracemos, como fazemos sempre em nossas reuniões. Mas, hoje, vamos aproveitar esse espaço para trazer um comunicado que é muito importante. Consciente do nosso compromisso e atendendo aos critérios de prevenção e a pandemia, vamos precisar de auximestre para julho de 2021. Não foi uma decisão fácil. Estamos enfrentando inúmeras dificuldades, inclusive financeiras. É um momento desafiador para todos nós e ainda mais difícil para milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social. Mas sabemos que o adiamento do nosso semestre é a atitude mais responsável e prudente nesse momento. Portanto, anotem na agenda dias 30 e 31 de julho e 1 de agosto de 2021, temos um encontro marcado. E você que já adquiriu o ingresso, não se preocupe. O ingresso de 2020 permanece válido para o próximo ano. Guarde seu ingresso com cuidado, ok? Estamos empenhados junto com os palestrantes e artistas para que toda a programação seja mantida na íntegra. Sabemos também que o nosso trabalho de amor e de divulgação da doutrina não pode parar, não pode esperar. Então, pensando nisso, estamos trabalhando para dar mais um passo nesse projeto. Vai acontecer o semestre em casa, em parceria com a Mansão do Caminho. Teremos este ano nossa primeira edição, 100% online e gratuita, que acontecerá nos dias 31 de julho e 1 de agosto próximos, mesma data que aconteceria o semestre no Centro de Convenções. Estamos fechando uma programação especial para você acompanhar tudo ao vivo, de onde estiver. As transmissões acontecerão nas páginas do Facebook e canais do YouTube do Semestre e da Mansão do Caminho simultaneamente. Então, gente, acompanhe todas as novidades no Facebook do Semestre. Precisamos seguir vigilantes e resilientes em busca de novas formas para nos adaptarmos a essa nova realidade que se nos apresenta. Precisamos seguir com calma, responsabilidade, cautela, máscara, muita fé em Deus sempre, pois sabemos que nada acontece por acaso. Vamos lá, firmes na realização dos nossos ideais. Ninguém pode desanimar, porque nós estamos sob a supervisão divina. Nada nos acontece por acaso. Hoje, vamos assistir juntos à palestra dos nossos queridos irmãos Fábio Barros e Edgar Diniz. E o tema abordado será cultura como instrumento de transformação das relações humanas e espirituais. Vamos convidar agora a nossa querida irmã, trabalhadora de nossa casa, Marlene Salles, que está conosco desde o início, a fundação do Seara de Deus, para fazer a prece inicial e assim darmos continuidade aos trabalhos dessa noite. Boa noite, Marlene. Boa noite, Mário. Boa noite, queridos amigos. Saudades imensas, mas a gente tem que seguir com toda a precaução, né? Estamos aqui unidos e reunidos em nome de Jesus. E vamos solicitar esse Divino Mestre que possa, assim, nos acompanhar nas nossas intuições, possa nos acompanhar colocando os nossos corações no mais alto poder de compreensão com o nosso semelhante, da caridade sublime, da forma de nos expressarmos com relação aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes, pedindo a esse Divino Mestre que nos ilumine a todos, que ilumine os pensamentos e o falar do nosso irmão Fábio, do nosso irmão Edgar, e que possamos todos juntos nessa live elevar o nosso pensamento a Jesus, acompanhando essa transmissão nesses instantes enriquecedores do Grupo Espírita Seara de Deus. Que Jesus nos abençoe. Assim seja. Assim seja. Bem, agora vamos convidar nossos irmãos Edgar Diniz e Fábio Barros
para iniciarem a palestra e desfrutarmos desse momento de luz e conhecimento. Boa noite, Fábio. Boa noite, Edgar. Boa noite, Mário Jorge. Cadê nosso amigo Fábio Barros? Está sem som, Fábio. Vamos lá. Boa noite, Amário. Boa noite, Edgar. Boa noite a todos que nos acompanham nessa live, no nosso grupo, no Grupo Espírita Serra de Deus. É muito bom estar aqui com vocês. Na verdade, Mário, nós vamos fazer aqui um diálogo. Eu acho que é muito mais do que uma palestra. Uhum. E o objetivo é a gente parar um pouquinho para pensar sobre a importância da cultura, e a cultura em todas as suas dimensões, e que nós possamos, como espírita, fazer uma análise de quanto a arte, o artista e toda a dinâmica que envolve esse universo nos influencia, nos faz melhor, e o que tem de melhor nesse conjunto para que a gente entenda que nós somos seres imortais e que as experiências vividas na Terra ou na espiritualidade, como sendo experiências reencarnatórias, somadas essas duas dimensões, Edgar, nós aprendemos muito, tanto aqui na Terra, com aquilo que a gente encontra como cultura da sociedade em que vivemos. É preciso respeitar muito isso, porque às vezes as pessoas querem fazer distinção. Qual será a melhor cultura? Qual será a melhor expressão artística? Então eu faço sempre esse questionamento, um exemplo. Se você estiver na Europa, talvez o seu ponto de vista com relação ao que você entende por cultura, obviamente, seja influenciado pelas condições em que a pessoa está inserida, pela sociedade em que ela está inserida, por toda a história que compõe aquela sociedade. Não diferente é no Brasil, não diferente é em qualquer parte do planeta. Por isso que é muito importante ter esse respeito. Esse respeito que parte da lógica das diferenças. E o Espiritismo tem uma contribuição muito interessante a partir dessa dimensão. Uma dimensão de que somos diferentes, mas jamais poderemos estabelecer qualquer possibilidade de desigualdade. Porque a desigualdade, ela é um implemento, ela é, vamos dizer assim, a força catalisadora da violência. Então, se a gente quer uma sociedade justa, se a gente quer uma sociedade que realmente as pessoas se respeitem, é necessário que também, no campo da cultura, a gente tenha um respeito muito profundo. Porque, um exemplo, o Brasil, Edgar. O Brasil é um país muito complexo, é um país continental. A influência da cultura indígena, a influência da cultura negra, a influência da cultura europeia chegada aqui com os portugueses, principalmente, mas também com os espanhóis, que influenciaram a nossa Olinda, que influencia a nossa capital, que é Recife, que influencia o Nordeste, que tem uma influência muito forte sobre tudo que envolve a nossa cultura. Mas como é que o espiritismo, um exemplo, porque eu particularmente me preocupo quando as pessoas falam de cultura espírita, eu não vejo por esse ângulo, eu respeito as posições, mas eu vejo que o espiritismo consegue enxergar a cultura pela concepção científica, filosófica e moral, nos aspectos de que a cultura tem que promover o ser. O cara acha que o hip-hop, um exemplo, não promove. Depende, o hip-hop pode ser uma grande expressão de ali denunciar as desigualdades, a violência. Eu não falo da violência incutida, muitas das vezes, na cultura. Ela pode ser influenciada pela violência também. Mas eu falo de todo e qualquer bem, toda e qualquer coisa boa que você possa expressar através da cultura. Então, assim, às vezes eu percebo os espíritas muito preocupados. Qual deveria ser a nossa arte? A arte, será que a gente deveria acompanhar a arte a partir das expressões culturais que existem na Terra? Ou nós deveríamos fazer uma arte paralela ao que se põe na Terra em termos de proposta de cultura? Eu me preocupo para que a gente não fuja aquilo que é a nossa essência aqui na Terra. Óbvio, como tudo está em evolução, não há sombra de dúvida que tudo que nos rodeia, inclusive a cultura, e aí em todas as suas expressões artísticas, também passam por um processo evolutivo, sem sombra de dúvida. Então, a primeira pergunta, porque já que é uma conversa que a gente vai fazer aqui, Mário, a primeira pergunta que eu faço a Edgar, ele que se ocupa da arte, ele que faz disso uma parcela significativa da vida dele, Edgar usa como sendo um grande instrumento pedagógico, cultural, social, das relações que ele consegue fazer, inclusive também da divulgação da própria doutrina espírita e de bons
vamos dizer assim, pensamentos, ideias. Como você vê, Edgar, nós podemos viver num mundo de cultura tão diversa, com a nossa concepção espírita, para observar e analisar ou complementar aquilo que nós já temos aqui na Terra, ou existe distinções? Existe realmente integração ou distinção quando a gente pensa sobre a questão da cultura? Vixe, mano. Fábio é rochedo demais, viu? Mas eu acho, Fábio, assim, que essa distinção, eu acho que, claro, como você bem falou, cultura é cultura, e nós que vivemos, como você disse, num país que é continental, é culturas variadas, né? Eu acho que o que a gente tem que atentar, ou que talvez a gente tenha que se preocupar, é o que essa cultura nos traz de bom, principalmente em relação a nós que somos espíritas, em relação ao que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Então, cultura é diversa, né? Eu que trabalho com uma cultura, que é a cultura popular nordestina, que é a poesia de cordel, então, a poesia é algo que a gente consegue, de certa forma, torná-la, digamos, universal, porque a poesia, onde ela chega com um bom grado, né? Quem escuta uma poesia percebe que aquilo, nessa poesia, claro, dependendo qual o verso que você vai dizer, mas claro que a poesia traz um pouco desse contexto de serenidade, de reflexão, de subjetividade, de filosofia, e tudo isso agregado à questão do Evangelho de Jesus é maravilhoso, porque nós estamos levando a palavra de Jesus no formato mais sereno, como é a poesia, né? E isso tem essa importância. Então, minha preocupação dentro dessa cultura imensa e a cultura do cordel é como passar, principalmente que eu trabalho com jovens, é como passar essa cultura de uma forma que eles possam refletir sobre questões da vida, no geral, né? Por exemplo, você falou a questão do hip hop. Eu fui fazer um trabalho numa escola, que era uma escola de comunidade, onde os meninos gostavam muito do rap, né, do hip hop. Só que eles tinham os estereótipos. Eles achavam que a poesia de cordel era uma poesia de matuto, enquanto o rap era uma poesia de marginal, né? E nessa escola eu encontrei um professor, um grande amigo, chamado Sandro Félix, que ele era DJ. Eu disse, Sandro, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um projeto chamado Rap Cordel, onde a gente possa utilizar essas duas culturas, mas que a gente traga poesia para essas duas culturas. Poesia no sentido de que o que eles escrevam sejam coisas que levem a valores morais, né? E, na época, até eu levei meus alunos para cantar com Gabriel Pensador, no Centro de Convenções, foi algo que mudou a vida deles, e eles cantaram até uma poesia em forma de rap, que eles diziam assim, nos versos da poesia eu vou retirando o véu do que chamo preconceito sobre o rap com cordel, pois juntando as duas artes estou fazendo o meu papel. Usando essa mistura, vou falar de minha estrada, do que penso no futuro, dessa dura caminhada, das flores que vou plantar no percurso da jornada. Relatando minha vida, cheguei para te contar, ser humilde, persistir para a riqueza alcançar. E a riqueza que procuro, vou agora te falar. Só quem veio da favela sabe o que é adrenalina. Tem ladrão, tem largado, tem os pássaros, tem as minas. Tem noiado, o comércio, tem tudo que contamina. Mas também tem família que te guia para a luz. Tem amizade sincera que por bem só te conduz. Tem o foco na escola e o pensamento em Jesus, né? Aí eles terminavam dizendo assim, obrigado, professor, pela sua trajetória, através de seu exemplo teremos também vitória, pois somos protagonistas de nossa própria história. Vê, eles pegaram essa poesia que eles fizeram e transformaram isso num rap. Claro que eu não vou cantar aqui para não pagar mico, né? Mas o que foi que eles fizeram? Transformaram isso num rap, cantaram para Gabriel Pensador. Então, o que é que isso quer dizer? Nós podemos pegar vários tipos de cultura e dentro dessas culturas nós percebemos o que é que a gente pode trazer de bom, de valores para uma sociedade, como você disse, tão diferente, né? Então eu acho que isso é o toque final que a gente pode perceber dentro de todo o contexto que a gente trabalha, que a gente estuda, para a gente não segregar ou não ter preconceito ou não dividir tudo isso e sim juntar, mas juntar em um formato que seja bom para todo mundo, né? Que seja rico para todo mundo. Na verdade, Edgar, às vezes eu fico analisando um pouco das expressões, um exemplo. Quando se fala em músicas gospel, um exemplo. E aí eu estou me referindo aos nossos irmãos, basicamente, principalmente os protestantes, eles têm toda uma indústria e toda uma organização de promoção
da arte a partir da cultura da música gospel, por exemplo. Falar aqui de música agora. A gente podia estar falando sobre todas as dimensões, desde do artista plástico, a quem faz uma escultura, a quem se apresenta através da música ou da poesia, as diversas formas, porque assim, é bom entender que a arte, ela não vai ter uma única expressão. A popularização da arte, talvez a gente aqui no Brasil, e principalmente na nossa região, ela se expresse mais facilmente na identificação, um exemplo, da música. Talvez, depende muito de cada grupo, de cada... E o que é que eu percebo, assim, nós vivemos num mundo de várias realidades, um exemplo, de várias realidades, e que de forma sonora, muitas músicas em diversas nações do mundo nos fazem bem. Pode ser uma música israelita, pode ser uma música norte-americana, pode ser uma música europeia, de qualquer país da Europa. Eu sei que existe uma pressão muito grande, econômica, uma questão de mercado. O mercado sonográfico, um exemplo, que é um mercado que define o que você deve consumir. Isso é perigoso em qualquer sociedade, quando você tem direcionamento daquilo que parece ser o ideal. E a economia o mercado pode fazer isso, não a economia. O mercado pode nos apontar algo para que a gente consuma, porque é aquilo que mais toca, é aquilo que mais se apresenta, é aquilo que mais se dá valor por ter uma resposta de ordem comercial. Mas vamos lá. Quando você tem uma proposta gospel, por exemplo, eu vou ser muito franco com você, e sem nenhum preconceito, eu estou falando aqui de verdade do que eu escuto das pessoas. A pessoa escuta aquela música, não aguento, eu não consigo ouvir essa música, eu acho ela muito, sei lá, ela não me traz algo que esteja ligado muito mais ao meu tempo. Porque também tem isso, um exemplo, quando meu pai está escutando uma música de 1960, um exemplo, eu adoro ouvir, estou ali ouvindo um cantor da época dele, e algumas músicas eu gosto muito, por sinal, independente de eu estar em outra geração. Talvez minhas filhas, quando escutam, um exemplo, Legião Urbana, conseguem se identificar mesmo estando em uma outra geração. Então, por quê? Porque aquilo que a gente percebe que tem muito bem elaborado, aquilo que é muito bem construído, eu não sei explicar bem isso, até porque eu não sou uma pessoa da arte, né, da expressão artística, então, às vezes, é por isso que é bom ouvir, né, tentar entender como as pessoas pensam. Por exemplo, eu gosto muito do cordel, eu gosto muito da cultura nordestina, porque eu sou um nordestino, eu digo isso fortemente, está muito forte em mim, não que, como um ser reencarnante, eu tenho consciência que a gente pode ir para qualquer lugar do mundo e viver qualquer experiência no mundo, né? Mas o mais importante é o seguinte, mas eu me sinto bem, e tem um elemento aí cultural, regional, político, no sentido, quanto sociedade, quanto inserido na sociedade que você acredita e que você defende, um exemplo. Me perdoe ser tão amplo, mas eu queria fechar na questão da música gospel. Eu percebo que tem pessoas que não conseguem se identificar, a não ser aqueles de maior cunho religioso. Mas existem algumas músicas gospels, um exemplo, que se tornaram clássicos no mundo. Né? Existe um refrão porque eu estou sem a música agora, eu devia ter pesquisado, foi maldade, mas a música que canta Aleluia, um exemplo, quando você escuta em qualquer língua, você se sente bem ouvi-la. Né? Existe uma sonoridade, existe uma composição, sei lá, existe algo que você... E não é fazer qualquer música, não é fazer de qualquer forma, é algo que você, em qualquer local do mundo, aquilo parece que fala a sua alma. Pode ser, é muito estranho. E aí a gente começa a perceber esses elementos que estão na composição da cultura, porque nós não somos corpos, nós somos espíritos. Né? E eu vou falar depois de um ponto que se refere a Mozart, o contato de Allan Kardec com uma partitura de Mozart. Mas vamos lá, antes disso, como é que você vê essa questão da música gospel? Porque eu vejo parte da música popular brasileira, um exemplo, muita música que fala muito mais de amor, às vezes, muito mais de compaixão, de caridade, de respeito ao próximo, fala de amor, de ponta a ponta, nos ensina tanto, mas não necessariamente não é uma música gospel. Como é que você faz essa diferença? Você tem essa percepção? Como é que você vê isso como espírita? Vamos lá, né? Claro que eu tenho. Eu percebo muito essa questão da música gospel, e tem umas que tocam a alma e tem outras que são muito repetitivas e muito apelativas com a questão, Jesus, Jesus, assim, né? Que às vezes dá até como diz o Matuto, uma agonia. Mas aí, de repente, temos também, assim,
Deus está aqui nesse momento, sua presença é real no meu viver, né? Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você, né? Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos, né? E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo está lá contigo, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. É uma música gospel, né? Apesar que eu acho que ela é da questão do católico, né? Que eu acho que ela é do Padre Marcelo, não sei o autor agora. Mas é uma música gospel, então tem toda uma harmonia, tem toda uma poesia dentro disso. Eu acho que não necessariamente para a gente falar de Deus, de Jesus, falar de todo esse contexto de religiosidade, é preciso a gente sempre estar falando o nome de Deus e o nome de Jesus nas poesias, né? Por exemplo, se a gente entrar nesse contexto regional, um grande poeta que eu gosto muito, Petrúcio Amorim, ele escreveu uma poesia que ele diz assim, não sou profeta, muito menos visionário, mas o diário desse mundo está na cara, um viajante na boleia do destino, sou mais o fio da tesoura e da navalha. Leva na vida, tira o verso da cartola, chora viola nesse mundo sem amor, desigualdade rima com hipocrisia, não há verso nem poesia que consola o cantador. A natureza na fumaça se mistura, morre a criatura e o planeta sente a dor. O desespero no olhar de uma criança, a humanidade fecha os olhos para não ver. Televisão é fantasia, violência, aumenta o crime, cresce a fome do poder. Boi com sede, bebe lama, barriga seca, não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Eu acho que Petrúcio Amorim, nessa poesia, falou tudo, né? Falou de tudo, falou de sociedade, falou de Deus, falou das nossas imperfeições em relação a gente não fazer as coisas, né? Mas claro que nós estamos numa caminhada, numa escola. Então, quando você pega uma poesia dessa, que não é uma poesia gospel, pelo contrário, é um forrozinho, pé de serra, né? Mas tem toda uma poesia dentro dela. E quando pegamos os poetas populares, né? Por exemplo, tem um poeta chamado Zé Laurentino, que até já partiu de Campina Grande, ele tem uma poesia chamada Esmola para São Zé. Eu queria recitar ela agora. Pode me interromper, viu, Fábio? Se por acaso você quiser. Não, tranquilo, mas eu tô aqui te ouvindo com calma, pode ficar tranquilo, temos tempo aí. Aí o poeta Zé Laurentino, vê que maravilha ele escreveu, né? E no formato do Homem do Nordeste, né? Com a visão de Deus do Homem do Nordeste. Ele escreveu uma poesia chamada Esmola para São Zé, que é justamente isso, essa nossa reforma íntima. Tá tudo ali dentro. Ele diz assim: tem certas coisas, seu moço, que de bom gosto eu não faço. É dar esmola a quem pede com o santo embaixo do braço. Pois eu acho que o santo não tem muita precisão, afinal nunca vi um santo comer feijão. Mas por arte do pecado, ou por minha pouca fé, todo dia lá em casa chega um velho andando a pé, por sinal muito feliz, chega em minha porta e diz, esmola para São Zé. E o diabo da mulher, que é muito curviteira, nunca vi uma mulher que não seja rezadeira, adquire um tanto ou quanto, corre e vai dar para o santo para vai fazer a feira. Às vezes logo cedinho, quando vou tomar meu café, quando dou fé eu grito, esmola para São Zé. Isso foi me enchendo o saco, cada dia enchendo mais. Um dia me acordei com a braguilha para trás, sentei no cepo de pau, tomei uma de repé, quando dei fé eu grito, esmola para São José. E para dar esmola, a mulher se mexeu, disse, não vá, pois quem vai hoje sou eu. Quando cheguei lá na porta, o velho teve um espanto, eu disse, vá trabalhar que eu não dou esmola a santo. Troca o santo por uma enxada. Deixe de ser preguiçoso, o santo não quer esmola, deixe de ser presunçoso. O velho me olhou e disse, que São José te perdoe, se Deus tiver ouvido, que ele te abençoe, e que cubra a tua casa de paz, amor, união, sossego, prosperidade, conforto e compreensão. E se o senhor precisar aqui desse velhinho, ele não mora tão perto, mas eu te ensino o caminho. Fica no sítio Cauã, onde já morou meu pai. À direita de quem vem, à esquerda de quem vai. E se o senhor passar por lá com precisão, de fome o senhor não morre, também não dorme no chão. Quando o velho disse aquilo, eu senti naquele instante como se fosse uma formiga sob os pés do elefante. Estava com as pernas tremendo, digo, não faço segredo, que o velho me deu uma pisa sem me tocar com um dedo. E eu, com tanta ignorância, ele tanta mansidão, me fez provar muito caro minha falta de educação. Então, naquele momento, eu gritei para Salomé, mandei trazer para o velhinho uma xícara de café, e contando a grana minha, só 20 reais eu tinha. Dei tudinho a São José. Né? Poeta Zé Laurentino. Então, quando você pega uma poesia dessa, você vai olhar o contexto dela, essa poesia fala de reforma íntima, fala daquelas questões que a gente não pratica muito, que é quando a pessoa nos ofende, a gente se calar, né? É o chamado tapa sem mão, né? Tudo isso está dentro dessa poesia, é um aprendizado, né? Eu costumo dizer que essa poesia é como se fosse Saulo e Paulo, né? É a mudança de Saulo para Paulo, que ele fez uma mudança interior dentro disso.
Então, quando a gente pega uma música, quando a gente pega uma poesia, eu acho que é justamente a gente olhar esses detalhes que existem, essas entrelinhas que existem na melodia, como você bem disse, quando a gente escutava Legião Urbana, a gente escutava e dizia, o que é que danado Renato Russo quis dizer com isso, né? Por quê? Porque tinha muita filosofia dentro do que ele dizia, né? É tanto que Monte Castelo, né? Ele pegou de uma poesia de Camões e pegou também de uma parte da Bíblia, que eu não sei qual foi, né? Que ainda Paulo que eu aos falasse... Coríntios. A carta dos Coríntios. Paulo, Ainda que eu falasse Paulo, a língua dos anjos e falasse a língua dos homens, sem amor nada seria, né? Então, eu acho que, não sei se eu te respondi, mas eu acho que para a gente identificar, tanto na questão da poesia gospel, a música gospel, como o que os espíritas fazem de arte, ou os católicos fazem de arte, eu acho justamente essa essência, sem ser apelativa. Eu acho que é justamente dentro disso aí, as entrelinhas que existem, a subjetividade que existe em tudo isso que a gente está dizendo. O que me preocupa, Edgar, é que às vezes, e aí algumas pessoas já fizeram algumas manifestações aí durante a nossa palestra, a nossa discussão, nossa conversa, e alguém colocou aí, a cultura é a história da sociedade, a cultura é a história. E é verdade, a cultura, ela nos apresenta, a cultura é a história de um povo, verdade, melhor ainda. A cultura é a história de um povo, porque ali se define muita coisa. E isso nos faz bem. Um exemplo, às vezes as pessoas, eu fico bobo quando eu vejo que as pessoas, por questões atávicas, é por isso que o espiritismo ele não tem ritual, o espiritismo ele não tem dogmas, como a maioria das religiões, que nós respeitamos as religiões, mas não concordamos. Não há concordância. Concordância, não concordar não significa que eu tenha você como inimigo. Pelo contrário, a não concordância significa a minha posição, minha opinião, minha visão, ou a visão dos espíritos, já que nós estamos falando de uma doutrina que veio através da expressão que os espíritos ali responderam às perguntas, principalmente as principais perguntas formuladas por Kardec e por quem o ajudou naquele momento. Principalmente os médiuns que ali estavam no apoio para a composição do que é a nossa doutrina. Mas, assim, o que me preocupa, e por isso eu fiz essa pergunta com relação, não uma crítica à música gospel. Quem gosta plenamente, parabéns, sem nenhum problema, não se pode questionar. É como você questionar alguém que gosta de uma determinada expressão artística. Ah, mas eu não gosto disso. Sim, você não gosta, mas a pessoa gosta. Então, ali a pessoa consegue se ver, ou ver o seu povo, ou então ali a pessoa se sente bem. Por isso que eu nunca questionei o que seria uma expressão cultural mais espiritualizada, mais evoluída. A música clássica é aquela que representa os seres mais evoluídos. Eu, particularmente, discordo plenamente. Eu acho que a música clássica tem a sua importância, sem sombra de dúvida, é atemporal, a música clássica, e ela é importante, mas venhamos e convenhamos, eu não acho que seja a melhor expressão cultural para dizer que essa é a expressão cultural de elevação espiritual. Tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque para a gente não criar essas coisas que são da natureza humana, tem que ter muito cuidado. Mas Kardec, que era um homem muito inteligente e de uma capacidade científica constante, ele sempre se mostrava muito capaz em observar os fenômenos científicos, porque foi um homem educado numa escola que lhe ensinou isso, que foi a escola de Pestalozzi, né? A escola de Yverdon, que fica na Suíça, ou que ficava na Suíça, e ele foi aluno de uma escola diferente. Nessa escola se respeitava muitas coisas que não eram compreendidas na escola do tempo de Kardec. E Kardec era um homem de muita observação científica. E tem um fato bem interessante que está na Revista Espírita, eu não sei se é 1864, eu posso estar errado, mas é fácil você encontrar no Google, que ajuda a gente a encontrar quase tudo que a gente quer, né? Você coloca lá Kardec, Mozart, Revista Espírita. Vai aparecer exatamente o que eu vou colocar aqui com as minhas palavras. Kardec recebe de um médium a informação que esse médium recebeu uma partitura e que essa partitura seria o espírito de Mozart, que através dele se comunicou, que já estava desencarnado, o nosso grande Mozart, reconhecido no mundo inteiro, mas ele teria se comunicado através desse médium. E ele escreve, o médium é músico, o médium, porque senão ficaria muito difícil. Imagine que um espírito que queira se comunicar e escrever uma partitura não encontre na estrutura emocional do médium a condição humana, nesta encarnação e outra, para poder, vamos dizer assim,
fazer ali a partitura, escrever a partitura. Mas o médium era músico. Isso foi muito fácil para ele, vamos dizer assim, para que o espírito pudesse, através da mediunidade psicográfica, fazer ali uma escritura diferente. E ali uma partitura nasceu. Veja que coisa interessante. Kardec é chamado por alguns amigos que, em torno desse médium, apresentam a Kardec a partitura. Bom, Kardec testou. Ele disse, vamos pesquisar. Se é o espírito de Mozart, vamos evocá-lo. Mas antes de evocar o espírito de Mozart, vamos testar, para saber se realmente essa partitura advém do espírito Mozart, que esteve aqui na Terra e foi um grande compositor de música clássica. Perfeito. Kardec chama uma senhora de quase 83 anos, alguma coisa assim, para que ela, que foi aluna de Chopin, chegou a ser aluna de Chopin, execute aquela música, aquela nova música, através daquela partitura recebida mediunicamente. Veja que coisa engraçada. O que é mais interessante não é a mediunidade, o que vai vir depois. Kardec, aquela senhora, diz a Kardec, primeiro, a música, para ela, é de Mozart, porque existe as características, existe ali, vamos dizer assim, a assinatura musical de Mozart. Ela disse, eu sei que... E quando Kardec pediu para ela executar, não disse a ela que era mediúnica, aquela partitura. Não induziu ela ao erro. Perguntou a ela, essa música que você acaba de executar, ela tem referência com que grande clássico da música clássica? Aí ela diz, olha, pelas características, eu não tenho dúvida, é Mozart. Mas eu não sou eu não sou uma pesquisadora do tema. Eu não sou uma pessoa preparada necessariamente para ter essa ideia. Tá aí, a Revista Espírita, maio de 1859. Obrigado, viu, Marluce? Por isso que é bom, a tecnologia ajuda. Quando não tem tecnologia, assim, a gente tá numa live, eu pergunto a Mário na mesa, né? Mário Jorge é que sofre. Mário é o que mesmo, mas Mário tem que responder. Não é porque ele tem mais tempo, né, de espiritismo, então ele tem que responder. Ele tá escondidinho, mas ele sabe disso. Então, o que é interessante, Mozart, e depois Kardec pede essa senhora para que ela execute, que ela faça a apresentação no salão onde ele fazia as reuniões espíritas. E Kardec chama maestros, musicistas, gente que na época da sociedade parisiense tinha muito conhecimento da música. E todo mundo foi para lá porque Kardec quer falar sobre espiritismo. Ele chamou gente que não era espírita, como ele fazia sempre, para falar sobre espiritismo e debater. Kardec foi debater, adivinha o que, Edgar? Música, cultura, espiritualidade. Kardec fez o que a gente também, assim, claro, guardando as devidas proporções, né? Nós que somos aqui, matuto do Nordeste brasileiro. Kardec foi fazer um debate sobre música clássica. E foi falar sobre cultura com gente que lidava com a arte. Só que antes de começar, o que Kardec fez? Antes de falar sobre o espiritismo, ele pediu para que essa senhora executasse algumas músicas clássicas e ela ficou lá no piano. De repente, no meio das partituras, surge a nova música que veio do além. Todos, Kardec afirma, todos ficaram de pé quando ela começou a executar. Aí um olhava para o outro, tipo assim, que música de Mozart é essa que a gente ainda não conhece? Então, o questionamento que eles fizeram a Kardec inicialmente foi, que música é essa que nós não conhecemos? Sabemos que é Mozart, mas está diferente. Veja, além de saber que era Mozart, ainda afirmaram que havia uma pequena diferença perceptível por eles. Kardec conta toda a história, faz uma palestra perfeita, dizendo o que era o espiritismo, que aquilo foi recebido mediunicamente. Com certeza, muitas daquelas pessoas que estavam ali saíram convencidas de que algo muito maior estava por trás daquele dia, daquela noite e daquela palestra. Kardec não se sentiu satisfeito, pediu para evocar o espírito de Mozart. E assim o fez. Mozart se comunicou. Entre várias perguntas que você vai encontrar nesse texto, nesse artigo, que Marlucci já apontou aí, maio de 1859, se eu não estou errado. Cuidado, bota de novo para não estar passando informação errada. 58. Então, maio de 1958. 1800. É a revista Espírita, que era uma revista que Kardec fazia anualmente. Pois bem, Kardec evoca Mozart e tem várias perguntas, mas uma das perguntas que ele faz é o seguinte para Mozart, sabendo que é Mozart já o comunicante. Como é a música na espiritualidade? Aí é que eu me emocionei quando eu li isso. A resposta de Mozart
A música aqui na espiritualidade é diferente da música aí na Terra. Por uma razão simples. Aí nós escutamos a música. Aqui nós sentimos a música. Ela penetra o nosso corpo, não pela audição, mas por percepções que estão além da compreensão humana. A música, quando entra pelo nosso ouvido e ela nos emociona, é porque ela chega à nossa capacidade mental de encarnados e a gente se emociona, a gente se arrepia todo, a gente se sente feliz, a gente se sente ali eufórico, ou então a gente pode se sentir muito, mas muito bem. A primeira vez que eu escutei O Homem, que é uma música de Roberto Carlos, um exemplo, que afirmam que foi recebida por Chico Xavier e foi Emmanuel, o autor da letra da música, por isso que é uma música diferenciada mesmo, é linda, né? Mozart disse isso para Kardec. Aí Kardec ainda achou pouco, fez uma pergunta e perguntou por quê. Quem deve ter feito a pergunta não foi Kardec, quem deve ter feito a pergunta foi a aluna de Chopin, que sentia saudade dele. Ele não diz isso, mas aí ele pergunta, como está o espírito de Chopin? Aí Mozart responde, na erraticidade, ainda atormentado pelos seus problemas que carregou aí da Terra. Diz que ele se encontra numa situação de tormento espiritual. O espírito de Chopin, depois, vai ser um dos guias espirituais de quem? De uma médium brasileiro. Que agora eu esqueci o nome. A Ivone A. Pereira. Ivone A. Pereira vai receber comunicações de Chopin que vai revelar o sofrimento de Chopin depois que ele desencarnou, interligando o conhecimento desse fato ocorrido com Kardec e que ela vai ter contato com esse espírito aqui no Brasil. O que eu quero dizer? Essa é a pergunta. Você, como um homem que curte e gosta da cultura, pesquisa a cultura e como espírita, você enxerga que, às vezes, a pessoa que produz, que escreve, ou que faz uma pintura, ou que faz uma escultura, ou que, de alguma forma, produz culturalmente algo, essa pessoa, em alguns momentos, ela interage com a espiritualidade, ela sofre influência da espiritualidade. Isso faz com que a gente melhore a nossa expressão cultural, daquilo que a gente produz, que eu sei que a gente tem nossa responsabilidade, mas a espiritualidade nos influencia, como influenciou Chico a escrever, talvez, aquele grande poema para entregar a Roberto Carlos, para se tornar uma música que todos nós cantamos e que ela é acima de qualquer aspecto religioso, ela não é católica, ela não é protestante, ela não é espírita, ela é o que toda música espiritual deveria ser, acima de qualquer religião. Pense. O bom da gente fazer nesse formato é que eu posso estar escrevendo aqui o que tu está dizendo. Claro. As dicas. A primeira, se pode vir essa inspiração divina. O grande poeta chamado João Paraibano, uma vez ele disse um verso assim, já desencarnou o mestre João Paraibano, ele disse assim, às vezes eu canto ruim, mas quando eu canto feliz, Deus me mostra um verso pronto, e eu digo ao povo que fiz. Nem sempre a língua é dona dos versos que a boca diz. Vê que grandiosidade. Nem sempre a língua é dona dos versos que a boca diz. Por quê? Porque às vezes a gente diz muita coisa, a gente pensa que é a gente, mas não é a gente, né? É os irmãos espirituais que estão nos ajudando. Mas, claro, como você mesmo disse, para um irmão espiritual vir deixar uma poesia, que essa poesia possa transformar, de certa feita, a humanidade, aí ele diz assim, tem dois médios. Tem um médio que é Fábio e tem um médio que é Edgar. Aí eu quero mandar uma poesia. Por quem danado eu mando desses dois cabas, né? Claro que pela facilidade seria por Edgar, por já trabalhar com poesia, né? Mas aí vamos dizer que Edgar moralmente não esteja bem. Então ele diz, vamos mandar para o Fábio mesmo. O Fábio vai ter trabalho, mas ele vai conseguir. Ele vai conseguir. Vai ter trabalho, mas vai conseguir. Mas claro, a facilidade do médio, já que o médio trabalha com isso, isso é bom demais. Uma coisa que você falou também, que eu achei muito interessante, da natureza do homem, que isso é muito interessante. Nós, seres humanos, nós aprendemos muitas coisas que vêm do nosso contexto social, que às vezes a gente acha que é certo, mas não é certo, né? É que a gente aprendeu assim. Isso é muito interessante no contexto da gente poder identificar se o que a gente está fazendo é bom ou não é bom, né? Eu costumo dizer assim, você quer saber se o negócio é bom? Pensa assim, tem no céu,
Se tiver no céu, é porque é bom, né? Então a gente pensa assim, eu não queria dizer um estilo de música para não ficar assim sendo preconceituoso, mas vamos pensar, a gente pensa, eu não vou dizer, vocês vão pensar, pensa um estilo de música que não é uma música que te agrade e diga assim, será que essa música tem no céu? Será que essa zoada tem no céu? Né? Então, dentro disso, a gente consegue perceber. Eu costumo dizer assim, tem coisas que tem no céu, por exemplo, no céu tem cuscuz, no céu tem rede, né? Tem poesia e tem amor, não tem? Não tem rede no céu, tem que ter rede, que é bom demais, né? Dormir em rede. E Jesus deve acordar comendo um cuscuzinho para poder trabalhar, né? Para fortalecer. Então, coisas boas tem no céu, né? A gente imagina assim. Porém, tem muitas coisas que a gente aprendeu no nosso contexto social que a gente diz assim, eu acredito nisso, mas não necessariamente isso seja uma coisa boa, né? Porque eu acredito. Por exemplo, nós, eu e você, digamos assim, que viemos de outra geração, a gente aprendeu desde cedo que a gente, se nós fôssemos ofendidos na rua, nós teríamos que revidar, porque nós somos homens, e homens têm que revidar, né? Então, nós aprendemos isso. E naquela poesia de Zé Laurentino explica totalmente diferente, né? Então, mas nós aprendemos isso. Então, hoje, os jovens, né, as crianças que estão vindo, estão aprendendo totalmente diferente, né? Estão aprendendo a dizer, não, calma, né? Isso foi um reflexo, alguma coisa, né? Então, nós estamos crescendo com os jovens com outra mentalidade, mas nós aprendemos nesse formato. Nós temos que aprender de outro formato. Então, nem tudo que a gente acredita que é bom, não é bom, né? Então, essas coisas são interessantes. É tanto que Kardec, falando de Kardec bem disse assim, olha, se alguma coisa da ciência tiver contrário com a religião, ou com a religiosidade, né, ou com o espiritismo, então siga a ciência e deixe esse assunto de lado um pouquinho, até a gente entender, né? Ele não quis dizer que abandonasse, mas ele quis dizer que a ciência é um estudo, né? Então, quando a gente pega uma música de Mozart, por exemplo, como você falou, a gente perceber todas aquelas nuances que tem na música, né? Todos aqueles instrumentos, a gente percebe uma qualidade diferente, por mais que os nossos ouvidos não estejam adaptados a ela, mas a gente percebe que é algo que teve muito capricho para ser feito, né? Então, assim, é como se não viesse de uma pessoa só, mas de vários instrumentos para se realizar aquilo. E o interessante na poesia, como eu faço poesia, tem às vezes eu faço uns versos assim, aí eu digo, mas rapaz, de onde foi que eu tirei esse verso, né? Porque eu não tenho mediunidade nenhuma, eu não vejo nada, não escuto nada. Então, os irmãos espirituais têm trabalho comigo, né? Porque é através da inspiração que eles me trazem alguma coisa. Aí por isso que às vezes eu digo alguma coisa, eu penso que é minha, né? Como nem sempre a língua é dona dos versos que a boca diz, né? Eu penso que é minha, mas não é. Tem uma poesia que eu fiz, Fábio, sobre a morte, que eu chamo essa poesia Diálogo com a Morte. Eu vou dizer essa poesia porque quando eu terminei essa poesia, assim, eu fui escrever sobre o que era a morte. Quando eu terminei a poesia, veio uma vozinha interior, que eu chamo de inspiração, e disse assim, poeta, defenda a morte agora. Aí eu fui escrever como se fosse a morte falando. Aí o nome dessa poesia é Diálogo com a Morte. E eu digo assim, no meu entender, o que é a morte? Eu digo assim, és o véu que encobre o dia, és o contrário da sorte. Não respeitas nem o tempo, busca o fraco e o mais forte, e chamam de tantos nomes, onde um deles é a morte. Quem é você nessa estrada? Por que leva os entes meus? Por que leva os mais crentes? Por que busca os ateus? És um anjo da maldade, és um arcanjo de Deus? E quem é a tua mãe? Ela vive eternamente? Se vive, se tu não ceifas, por que leva da gente? E teu pai não vê teus atos, se não vê um demente? Me explica o teu trabalho, tua função de cada dia, porque és o fim da linha, um verso de agonia, e mesmo sendo inverso, ainda inspira a poesia. Te peço antes de vir, me levar contra a vontade, me diga, não me escondas, fale com sinceridade, por que molha tantas faces com as lágrimas da saudade? Vê. Aí a morte me responde, não sou mal como tu pensas, desconhece a minha essência. Nas leis que regem teu mundo, faz parte da ciência. No dicionário de Deus, o meu nome é providência. Eu não sou o fim da linha, sou apenas o começo. Carretel do universo, onde às vezes pago o preço do débito que não é meu, da culpa que não mereço. Por que dizes que sou o fim? Pois se tudo é infinito, se tens fé no Pai maior, por que crias esse mito? Dizendo que meu silêncio ecoa como um grito. Entendas que nada acaba, tudo é transformação, que o que finda nesse plano vive em outra dimensão, que a saudade de quem foi tem outra conotação. Aprenda com a natureza, onde tudo é harmonia. Quando levo a bela noite, de manhã trago o dia, pois quando acaba um verso, é que nasce a poesia. Né? Vê que coisa linda, né? Quando acaba um verso, é que nasce a poesia. Aí, quando eu terminei essa poesia, eu disse, rapaz, isso aqui não foi eu, não. Né? Claro que isso teve uma inspiração.
Então, eu acho que são nesses detalhes, nessas pequenas coisas, que a gente repara, né? O que é que vem do alto, o que é que vem numa proporção maior, né? O que é que vem num formato salutar, né, de valores. Acho que é dentro desse contexto, assim, que a gente consegue fazer essas identificações, Fábio. Eu acho interessante porque quando as pessoas chegam na casa espírita, e eu lembro isso, diferente ou idêntico ao que acontece talvez em outras instituições religiosas, a conduta da pessoa. Então aí se estabelece algo no campo moral. Você tem que se vestir assim, você tem que ser assim, você tem que... E começa a criar os modelos para definir que aquela pessoa é uma pessoa religiosa, ou então uma pessoa do bem, ou uma pessoa que poderá fazer o bem. Então cria-se vamos dizer assim, um arquétipo da forma de como a pessoa deveria ser. É mais ou menos você chegar num local e ter uma placa dizendo qual roupa você deve utilizar para estar ali. Isso é o exemplo da imposição desses arquétipos. Eu me preocupo para isso não se tornar no campo da cultura, porque nós somos seres em evolução. Um exemplo, por mais que eu ame tudo que a gente colocou aqui de coisas que nos elevam, nós estamos num mundo, eu não estou dizendo que a gente tem que admitir isso como sendo o modelo, mas nós estamos num mundo onde as pessoas vão escutar o brega, onde as pessoas vão escutar uma sofrência, onde as pessoas vão escutar um samba, e assim, eu estou falando aqui do Brasil, estou falando de algo mais próximo da nossa realidade aqui, da nossa realidade cultural. Obviamente, às vezes a pessoa está ouvindo aquilo, está dançando, está vivendo aquilo, mas se você perguntar, você já observou o que essa letra diz? A pessoa nessa música, por mais que você goste do balanço, você já parou para ouvir? Não, às vezes nem fez essa análise do que ali está sendo dito. Obviamente outros não, já pensam, já escutam e analisam o que está escrito, e até gostam do que está escrito, mesmo que a gente não concorde. Alguma coisa que, um exemplo, pode levar você a uma diminuição da sua concepção com relação ao outro, pode incitar, algum momento, a violência, pode incitar vários aspectos que ainda estão muito ligados à nossa dificuldade evolutiva. Aí alguém diz assim, mas isso é um absurdo na música. Gente, isso é um absurdo na música, não. Isso está na música, isso está na escrita, isso está na convivência familiar, isso está na convivência social. A gente não, às vezes as pessoas chegam na casa espírita, entram na casa espírita, é como se a gente entrasse num outro mundo. Não é outra dimensão, não. É uma casa espírita no mundo real. Óbvio, a gente passa a debater, a querer entender que o pensamento gera muito mais coisas do que... Aí a gente começa a refletir, peraí, se o meu pensamento ele gera efeitos tão reais quanto uma ação, significa que se o meu pensamento está envolvido por qualquer prática, por qualquer coisa que pense de forma a prejudicar o outro, ou pense de forma negativa, gerei aí um elemento negativo no meu campo espiritual. Isso tem que ser uma análise pessoal e nunca uma imposição sobre mudança de comportamento de sociedade. É a minha visão. Porque quando você impõe, a pessoa não faz. Não faz. E às vezes falta esse entendimento de compreender de que isso é real. E aí, se a gente fosse discutir, porque a live está terminando, faltam só poucos minutos, mas se a gente fosse discutir aqui, um exemplo, a gente poderia entrar no Carnaval, entrar no São João, aí começarmos a discutir aqui diversas coisas que estão envolvidas na cultura humana e que a gente precisa analisar com um olhar de muito cuidado, sabendo que esses elementos que você acabou de colocar tão bem, vai nos amadurecendo de que o que a gente fala, o que a gente canta, é o que a gente pensa. Sendo assim, se o que a gente cala, o que a gente canta e o que a gente executa em qualquer atividade é aquilo que a gente pensa, significa que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa. Agora, quem vai fazer esse trabalho não é o outro censurando a gente, é a gente analisando o que é que a gente está fazendo com os nossos pensamentos. Eu acredito nessa forma de evolução e não da imposição religiosa. Por quê? Porque eu tenho medo da imposição que cerceia, da imposição inquisitória, da imposição que limita o outro. Então, um exemplo, eu não posso... o espírita chato. O espírita chato chega numa festa, todo mundo está escutando sofrência. Eles, rapaz, isso é um absurdo. Você está escutando sofrência? Então, assim, não cabe a gente esse tipo de análise. O que cabe a gente é repensar. É aquilo que Mahatma Gandhi tão bem colocou, serve para qualquer circunstância humana. É a minha opinião. Que você pode fazer em você a mudança que você deseja no mundo.
Então é uma coisa que a gente vai avançando nesse processo. Para a gente não, vamos dizer assim, sermos tão críticos com a sociedade ao ponto de nos anular ou tentar anular o outro. Então a doutrina espírita, ela é libertadora. E aí, assim, para finalizar, eu queria que você fizesse as considerações finais, assim, nessa pergunta que eu vou te fazer. Não é uma pergunta, é uma constatação. A doutrina espírita, a partir da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, primeira obra literária de Chico, das mais de 500 obras que ele psicografou, mais de 500. A primeira, Edgar, não foi a segunda, não foi a terceira, a primeira obra chama-se Parnaso de Além Túmulo. Isso é para que a gente, como espírita, pense, por que a espiritualidade chamou os grandes poetas clássicos, reconhecidos naquele período, já desencarnados, para que eles psicografassem através de um jovem, de um menino, de um jovem que não tinha nem ido à escola. 60% da população brasileira eram de analfabetos no início do século XX. E o livro nasce de uma capacidade literária invejável a qualquer coisa produzida na Terra. Inegável a presença daquela cultura viva, seja do clássico português, daqueles que no Brasil se expressavam e que influenciavam a cultura no mundo naquele momento. Então, assim, como é que tu vê isso, assim, como espírita? Porque, com certeza, muita gente se tornou espírita porque leu Parnaso de Além Túmulo e se identificou. Mário Jorge mesmo, que está aí só observando essa nossa conversa, ele tem histórias belíssimas sobre Parnaso de Além Túmulo, porque é algo muito forte, mas é isso. Eu queria que tu fizesse agora o arremate e fechasse para a gente poder encerrar. Mário quer até falar, né, Mário? Depois disso. Mas, olha, eu vou deixar o Mário falar. Sobre essa questão do Parnaso Além Túmulo, eu lembro que Monteiro Lobato, ele disse que se Chico Xavier não for um médium, não tenha recebido essas mensagens de espíritos, ele tem que estar na Academia Brasileira de Letras, porque ele é o maior escritor brasileiro. Né? Porque, como você disse, como é que um jovem analfabeto, quase analfabeto, né, digamos assim, como é que ficava sem ter biblioteca desse contexto na cidade, sem ter Google para ele fazer pesquisa? Como é que o cabo escreve um livro com vários poetas e no formato que os poetas escrevem? Porque quando eu leio uma poesia de um poeta amigo, eu vejo ele naquela poesia. É tanto que eu leio outra e digo, essa poesia é dele. Então, quem leu Parnaso disse, essa poesia é de Castro Alves, essa poesia... Ô, Edgar, e pela métrica, pela composição do poema, por tudo. Tem muitos elementos, inclusive, científicos, contidos ali, naquele processo literário. Mas, desculpa, é só para apontar. Não, mas saiu até uma época, você pegava uma poesia do Parnaso e colocava no aplicativo. E o aplicativo, ele identificava de quem é aquela poesia. E todas as poesias que Chico escreveu, o aplicativo conseguiu identificar de quem era realmente, entendeu? Essa aqui computador. É de Castro Alves mesmo, né? Computador, né? Mas diga, Mário, que eu termino com a poesia. Você vai terminar com a poesia, fazer a prece final? Não. Pode ser você. Vamos embora. Você aqui vai ser Marlene, né? Mulher que é rezadeira. Marlene. Vamos embora. Mas nós vamos fazer um breve comentário. O nosso irmão Márcio Araújo, está ouvindo? Está ouvindo. Ouvindo, Mário. Nosso irmão Márcio Araújo, que acompanhou a palestra de vocês, ele escreveu um comentário que, entre outras palavras, tem o seguinte: a cultura, em todas as suas formas, são expressões importantes no processo evolutivo de cada ser. Processo esse espiritual, educacional, cultural, cidadão. E como se falou muito em poesia, eu queria recordar a poesia que foi ditada pelo poeta Ciro Costa no programa Pinga Fogo da TV Tupi, do século passado, né, que ele dizia, em outras palavras, que eu não sei, não estou com a poesia toda decorada, foi um soneto, ele dizia assim: apaga-se o milênio, a sombra deblatera, vejo a noite avançar no anseio em que me agito, guerra e sonhos de paz estadei em conflito, de polo a polo a dor reclama em longa espera. No mundo, essa nau que estala e treme, o Cristo está no leme,
preparando na terra uma nova madrugada. Então, esses momentos difíceis que nós estamos atravessando são essas guerras e sonhos de paz, essa luta tremenda que nós estamos tendo nesse início de 2020, né? Nós estamos nos aproximando de uma nova era. Somente as gerações futuras vão saber a importância desse momento que nós estamos atravessando. É por isso que nós precisamos seguir adiante. Nós queríamos agradecer a todos que nos ajudaram para, no tempo recorde de um dia, atingir 1.000 seguidores para transmitir nossas palestras também pelo YouTube. Nossa eterna gratidão a todos. Sigamos em frente com fé inabalável em Deus. E queríamos recordar que o Semestre em Casa vai ocorrer no dia 31 de julho, com a palestra de Divaldo e a abertura com Nando Cordel, e no dia 1 de agosto, o dia todo, com palestrantes já confirmados: Divaldo Franco, Dessi Andoli, André Trigueiro, Frederico Menezes, Rossando Klinger e outro que está para confirmar. Então, vão ser 2 dias, Semestre em Casa, cujo tema vai ser uma jornada de amor em tempos desafiadores. Então, vamos fazer a nossa prece final, como a mulher rezadeira, como disse aí o poeta Edgar, e a Marlene para encerrar com a prece. Tá bom. Vamos orar, sim, mas já que hoje nós falamos tanto em poesia, nós gostaríamos de encerrar com a maior poesia de todos os tempos, que é o Pai Nosso, né, ensinada por Jesus e que ficou gravado em nossas mentes até hoje, né? Suas palavras ecoaram aí no tempo inteiro e nós repetimos o Pai Nosso como uma poesia que cala o nosso coração, dedicando a todos que estão sofrendo nesse momento aí dessa pandemia, dedicando a todas as criaturas que nesse instante, diante de tanto sofrimento, ainda guarda consigo a esperança de um dia melhor. Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, principalmente, Senhor, deste mal que ainda reside em nós mesmos. Que assim seja, Senhor. Muita paz a todos, meus amigos. Então, encerramos, né, a nossa reunião esta noite. Convidamos todos para no próximo domingo, 8 horas da manhã, nos acompanhar, que estaremos seguindo adiante. Boa noite, Mário. Boa noite, gente. 9 horas da manhã, né, Fábio? 9 horas da manhã, né, Fábio? 9 horas da manhã, certo. Então, que Deus nos abençoe, viu? Proteja a todos. Saudades, Mário. Tchau. Não dá nem vontade de sair, né?